Olá, boa noite. Que alegria estar com você novamente neste nosso canal. Tem uma música de fundo aqui, uma música clássico da canção evangélica, Orar no Senhor. E como é importante, como é bom nós orarmos. Nesta noite eu quero falar com você, nessa penúltima terça-feira do ano de 2020, um ano realmente ímpar. 2020, um ano par, mas foi um ano ímpar. Portanto, é um privilégio a gente poder ter passado boa parte desse ano junto com vocês, E nós vamos nessa noite falar de um assunto que eu creio muito interessante, que eu coloco no título de Homem, o canal da ação de Deus. Eu vou ler 2 textos com você, mas antes de ler, eu quero que você ore comigo, para que nós possamos ter as bênçãos de Deus, que o Espírito Santo esteja conosco, para mim que estou falando, para eu que estou falando, para você e para você que está ouvindo. É muito importante. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio que temos de, por meio deste canal, levar, Senhor Deus, a Tua palavra. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração nesta noite, que nós queremos ouvir a Tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dá uma pausa aqui na música, para a gente poder trabalhar com tranquilidade. E vou ler o texto, 2 textos aqui, para a gente trabalhar um pouco. Muito importante, dizendo que quando você estiver vendo esse vídeo, já vou estar no meu primeiro dia de férias. Vou conhecer minha netinha que nasceu, ela está em outro país, estarei chegando lá nesta terça-feira. Então, o próximo vídeo já vou gravar lá na casa dela. Então, será uma alegria. Vou estar de férias, mas não vou deixar de falar, deixar de trocar com você umas ideias e trazer a palavra, ok? Então, dito isto, vamos ler o texto de segundo Crônicas, no Antigo Testamento, No capítulo 16, verso 9, parte A. Diz assim: Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo o coração é totalmente seu. Olha que versículo grandioso. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, atrás dessas pessoas, de homens cujo coração pertence a Ele. Que coisa maravilhosa. Fantástico, eu acho, e fico feliz com isso. Outro verso, a outra leitura que quero fazer com você. Evangelho de João, capítulo 1, de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, e o nome deste era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha que trecho, que texto grandioso, tanto o primeiro quanto o segundo. Aliás, toda a palavra de Deus é grandiosa e traz ensinos maravilhosos para nós. Então, nesta noite, quero com você aqui pensar, refletir um pouco sobre o homem como canal de Deus para a ação. E a gente tem algumas anotações que eu quero aqui trazer para você, compartilhar com você, Então, vamos olhar primeiro para a igreja hoje. Diante desta pandemia, a igreja teve que se adaptar em muitas coisas. Uma delas é isso, Os vídeos, as lives, tudo que envolve essa tecnologia de levar a mensagem à casa das pessoas, não é isso? Então, muitas vezes, igrejas têm procurado métodos melhores. Isso é interessante que, com toda a tecnologia a nós disponível, muitas vezes nós nos perdemos, não é? E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está
à procura de melhores métodos, de melhores tecnologias. Isso é um engano. Deus está à procura de melhores homens. Lembro aqui para você o texto de 2 Crônicas que lemos. Deixei aberto aqui para você, olha só, vou ler de novo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa grandiosa. Então veja bem, Deus, repito para você, Deus está à procura de homens e mulheres dispostos, coração entregue. Aí eu volto a pensar no Evangelho de João, no capítulo 1, onde a Bíblia fala: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João o Batista, não o autor do livro do Evangelho de João. Veja bem, humanamente João Batista não tinha nada para oferecer. Um homem totalmente diferente, vamos chamar assim, fora da caixa, né? É o que costumamos dizer, fora da caixa. Uma pessoa assim estranho, até mesmo naquela época, um homem que vivia no deserto, tinha uma alimentação mel silvestre, gafanhoto, umas coisas que a gente não está acostumado a ver, né? Então ele veio com uma mensagem completamente diferente. A Bíblia fala que ele não era luz, mas veio para preparar a luz. Então veja bem, mostra que Deus não está preocupado com os métodos, está preocupado com o homem. Que homem é esse que Deus procura? Porque a salvação do mundo se originou naquele filho que ainda era menino. Vamos falando do nascimento de Jesus. Antes de Jesus, já basicamente na mesma época que João Batista, e Jesus era da mesma geração, João Batista era primo de Jesus, não é? Então, mas havia uma esperança, uma expectativa. Sabe o que a gente aprende? Que a glória do Evangelho, a glória e a eficiência do Evangelho dependem dos homens que o proclamam. Daí a importância que nós temos que dar a trazer sempre o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho do arrependimento, o Evangelho da graça. Queridos, Deus é grandioso. Deus não precisa de homem algum. É um engano qualquer pessoa achar que Deus precisa ou depende dele para alguma coisa. Não. Deus não precisa de mim, nem de você, nem de seu ninguém. Mas Deus nos usa como canal para a ação dele aqui. A igreja hoje necessita não da melhor tecnologia, não do melhor espaço, de tudo aquilo que esse mundo pode nos proporcionar de equipamentos tecnológicos e tudo. Não. Não precisamos de novas organizações, novos métodos de trabalho. Nós não precisamos de alguma coisa que possa querer parecer ser melhor ou igual a Jesus. Essa que é a grande questão. Nós precisamos homens e mulheres que estejam entregues ao Espírito Santo, homens e mulheres que sejam homens e mulheres de oração, que derramem as suas vidas, que reconheçam a sua fragilidade, que reconheça que nós não somos nada sem a ação do Espírito Santo. Nós precisamos que os planos de Deus sejam realizados na nossa vida. Nós temos que entender que nós precisamos ser apenas instrumento. Nada mais do que isso. É Deus quem faz a obra. Deus não unge planos. Deus não unge métodos. Deus não unge tecnologia. Deus unge e usa homens e mulheres, fracos, falhos, imperfeitos,
dependentes de Deus. Sabe, isso é fundamental. Porque a ação de Deus é por meio do indivíduo. Deus pode usar métodos sobrenaturais? Lógico que pode. Ele é soberano, ele pode todas as coisas. Mas Jesus veio em carne. Homem como eu e você. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, sentiu raiva. Olha só que coisa tremenda. Deus se tornou homem. Por isso a nossa relação com Deus é grandiosa. Por isso Deus nos usa. Porque na pregação do Evangelho, Deus poderia ter usado anjos, não, mas Ele usa a mim e a você. Agora nós precisamos de ter uma vida com Deus. O que Deus faz ou desfaz com o homem. Temos que lembrar que o pregador é apenas um canal. Quero contar uma história engraçada, que eu acho engraçado porque foi comigo, né? Quando a empresa que eu trabalhava começou a usar computadores, né? Então, comprou tudo que tinha de melhor e preparou, treinou pessoas da área e estava implantando. Particularmente, eu sempre tive muita dificuldade com essa tecnologia, até hoje eu tenho. E de vez em quando acontece alguns problemas aqui e eu peço socorro do meu filho e diz: pai, o problema aqui é aquela pecinha que fica entre o teclado e o computador, entre o teclado e o banco. Sou eu, né? E eu me lembro da história da empresa, voltando aqui para você ter uma ideia. E às vezes dava algum problema no uso do computador lá. Nós chamávamos na hora o pessoal da assistência da empresa que estava por conta. E vinha cá, com poucos segundos ele voltava a funcionar. E eu perguntava: mas rapaz, o que aconteceu? Ele falava assim: é fio entupido. Fio entupido, né? É porque é aquela pecinha. Mas o que quer dizer com isso? Porque nós temos que ser canal. O homem é o canal que Deus usa para fluir a sua glória. É o canal de doçura. E esse canal não pode ter nenhuma rachadura, nenhuma fissura. Esse canal que o homem ele tem que ser límpido para que possa fluir tudo aquilo que Deus quer. Tudo que Deus quer agir. Sabe? O homem é que faz o pregador. E Deus faz a mensagem, torna a mensagem possível por meio do homem. Então o homem é o canal. E esse canal, queridos, precisa estar sempre fluindo. Não pode haver fio entupido, usando essa brincadeira do meu colega de trabalho. Ou seja, tem que passar limpo, tranquilo, aquele canal onde tudo flui. Flui o amor, flui salvação, flui libertação, flui tudo que vem de Deus, sendo o homem como canal. Por isso é que o homem é só instrumento. É por isso que quando nós oramos, o poder da oração não está no homem. Não está em quem fala, mas em quem recebe. Então a oração é este meio que Deus usa, que Deus criou para que pudesse ter um contato com Ele. E este canal tem que ser limpo. É um tesouro grandioso. O homem precisa entender que a pregação, a maior pregação que ele pode falar, é falada em silêncio, mudo. Parece estranho, não é? Bastante estranho. Sabe que pregação é essa que eu estou me referindo? Muda, calada? É a minha vida e a sua vida. Nada pode falar mais alto do que a nossa vida. Vou dar um breve intervalo para tomar uma aguinha aqui e volto em seguida para a gente continuar esse assunto, ok? Só um minutinho.